Olá, meus amigos. Vamos passar então a avaliação da nossa aula 6 do curso Corrente Magnética. É o curso que está baseado no livro Corrente Magnética, o magnetismo aplicado à desobsessão. Nessa aula de hoje nós vamos ver sobre o pensamento coletivo, e o título da nossa aula é "O pensamento é uma força, ação do pensamento coletivo". Então nós vamos ver nessa aula alguns conceitos sobre pensamento, que força é essa, qual é a relação e a ligação que o pensamento tem com a força elétrica, com o magnetismo e, além de tudo isso, a força do pensamento coletivo, porque na verdade, no nosso caso, estudando corrente magnética, nós estamos vendo exatamente, por essência, uma ação coletiva na corrente magnética, né? Então, quando a gente tem todos os pensamentos uníssonos naqueles que vão realizar a corrente magnética, que força isso tem? Então, este capítulo serve para nos dar este convencimento, esse conhecimento, essa razão de ser, de quando estarmos em corrente magnética, estarmos pensando no comando, por exemplo, que está sendo dado, né? Pode ser qualquer outra atividade, mas nós vamos falar sobre a corrente magnética, que é o nosso caso, tá bom? No primeiro slide aí, ó, a gente já começa com a pergunta: o que é o pensamento e quais são suas características? Aliás, são duas perguntas, não é mesmo? O que é o pensamento, pessoal? Quais são as suas características? Nós vamos buscar apoio lá no Kardec e no irmão Áureo, né? O Kardec na Revista Espírita, de dezembro de 1868, e no Áureo, no livro Universo e Vida. Olha só o que eles dizem acerca desses dois questionamentos. Atributo do ser espiritual. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É lógico, né? Nós somos os seres pensantes da criação divina. Através de longo processo de evolução, nós adquirimos a condição de raciocínio, e o raciocínio se expressa através do pensamento. É ele, o pensamento, que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Então, qual é a diferença da matéria e dos seres humanos? Do espírito, a diferença é: o espírito pensa, a matéria não. Pensamento, radiação da mente espiritual. Olha o que o Áureo diz sobre esse quesito. O pensamento é uma radiação da mente espiritual, ou seja, aquilo que projetamos enquanto espírito se chama pensamento, dotado de ponderabilidade e de propriedades quimioeletromagnéticas, constituída por partículas subdivisíveis ou corpúsculos de natureza fluídica. Olha só que interessante. Configurando-se como matéria mental viva e plástica. Olha só. Se você pensa que um pensamento é só um pensamento, Áureo está dizendo para nós que o pensamento, ele é formado de partículas subdivisíveis de corpúsculos de natureza fluídica. E o que o fluido é? O fluido é uma transformação do fluido cósmico universal, né? Então, o pensamento, ele quando é emitido por nós, ele pode ser medido, ponderado, tem particularidades, ele é expressível, ele pode ser visível, inclusive, plástico. Daí a gente vê várias citações em livros espíritas a respeito das telas mentais, dos quadros mentais que são projetados. Todos eles são formados pelo pensamento. Os espíritos se aproximam de nós quando tem a técnica correta para isso, né? Independente se é evoluído ou não, é questão de técnica. Eles podem avaliar os quadros mentais que nós temos. E aí
terem acesso às informações mais íntimas, né? Aquela que a gente não revela, mas a gente projeta no nosso pensamento. Vamos para o próximo slide. Ó. Pensamento, eletricidade e magnetismo. Qual é a relação que esses três elementos têm? Nós vamos ver novamente em Emmanuel ele dizendo para nós, ó, olha que interessante as definições, simples, mas de grande conteúdo. A eletricidade é energia dinâmica, ou seja, é um tipo de energia que tem dinamismo, que tem movimento. O magnetismo já é uma energia estática. O que é uma coisa estática? Parada em si. Ela está em si, né? Estaticamente. E o pensamento é força eletromagnética. Ou seja, o seu pensamento tem propriedades dinâmicas e de estáticas, que podem atuar sobre as diversas matérias. Então ele diz assim, ó, pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas, não é algumas não, em todas as manifestações da vida universal. Universal, aonde quer que o universo exista, o pensamento e a eletricidade e o magnetismo, eles se conjugam, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Nós podemos concluir com isso que esse poder de aglutinação magnética, estática, dá a condição do nosso espírito formar o nosso perispírito, que é matéria, quando nós estamos aqui no globo terrestre em erraticidade ou encarnado. Então, se eu, através do pensamento, da minha vontade, consigo associar-se de forma dinâmica e mesmo sem pensar nisso, eu consigo aglutinar energias suficientes para montar o meu perispírito, eu também posso fazer isso com o meu corpo. A gente poderia até elevar o nosso raciocínio a uma outra conclusão. A mente criminosa, a mente culpada, a mente que se julga, ela está, agora a gente compreende aquilo que os Espíritos dizem, que ela fere o nosso perispírito, ela marca o perispírito, porque a mente produz pensamento que forma matéria e que, se for um pensamento cruel, conosco mesmo inclusive, nós vamos lesionando as nossas camadas sutis de matéria do perispírito até chegar ao corpo. Pensem nisso. Muito bem. O próximo slide é um slide retirado lá do livro Ação e Reação de André Luiz. Esse livro é excelente, viu, pessoal? É uma boa indicação para esse momento que nós vivemos agora, né? Lermos o livro de André Luiz, Ação e Reação. Olha só o que ele diz sobre o pensamento supera a velocidade da luz e umas outras informações importantes também. Olha só o que ele diz. O pensamento, força viva e atuante, ou seja, se é viva, tem características próprias, né? Tem dinamismo, como nós vimos no slide anterior. É atuante, né? Cuja velocidade supera a velocidade da luz. Logo, se você pensar em tal coisa em tal lugar, esse pensamento, por exemplo, já pode ter chegado lá, agido naquele ambiente ou naquela coisa que eventualmente nós colocarmos a nossa atenção, o nosso pensamento. Ele prossegue. Emitido por nós, e é relevante isso aqui, ó, ele volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea, depois que fez, é espontâneo, em sua onda de formas criadoras que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível. Qual é o combustível? Do nosso desejo e das nossas atenções. Por isso que Jesus dizia, né, do nosso tesouro, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração.
Então, muita atenção nisso quando a gente fixa pensamento, quando a gente fixa ideia em determinados desejos e vontades, porque é o combustível para o nosso pensamento. Logo, ele vai e volta. Se são pensamentos bons, tudo que se faz volta para nós também coisas boas, né? Essa é uma via de mão dupla. Tudo que se faz tem a ação e tem a reação, como o próprio nome do livro. Nesse slide seguinte agora, nós vamos ver o pensamento como a mais elevada expressão de energia mental. Então, se nós podemos pensar numa energia poderosa que a nossa mente pode emitir, essa energia se chama pensamento. Áureo no Universo Vida diz para nós: inclui-se dentre os mais comuns e constantes tipos de energias não adensável a energia mental, propriamente dita, da qual o pensamento é a mais elevada expressão. No entanto, ela é capaz de agir sobre as diversas formas de energia reconversível, de impressioná-las e transformá-las através das radiações de potência ainda não humanamente detectáveis, mas de alto e efetivo poder, traduzível em fenômenos eletromagnéticos inapreciáveis. Ou seja, às vezes a gente não é capaz de apreciar os fenômenos que são provocados pela nossa mente poderosa, mas nem por isso eles deixam de existir. Isso é muito importante a gente ter essa compreensão, essa ideia, porque no momento da corrente magnética, por exemplo, nós vamos estar lidando com o nosso pensamento projetado e dirigido pela mente e pela vontade do dirigente, por exemplo, da corrente magnética. E se o nosso pensamento está adeso à proposta, meus amigos, é muito poder, é muita capacidade de auxílio que nós podemos dar. Mas de igual forma, se eventualmente nosso pensamento é diverso, a gente acaba atrapalhando o processo, né? Então, essa aula, na verdade, é um demonstrar para nós que toda ação que a gente tem e exerce no momento, especificamente da corrente magnética, seja um simples pensamento. Um pensamento que estava sendo dirigido para aqui a condução da corrente. E eu desvio ele para um atendimento qualquer, e eu fiquei mais tempo naquele atendimento do que o comando nos deu. Esse pensamento está agindo fora do ciclo normal da potência que pode ter, né? Nós vamos ver isso mais adiante, tá bom? No slide seguinte, nós vamos então ver aquilo que Áureo, na sequência do livro, ele diz para nós como sintonia compulsória, ou seja, não tem o seu querer nessa hora. Pensamos, logo sintonizamos. Olha só o que ele diz aí, ó. Sendo o pensamento contínuo uma conquista definitiva da alma, ou seja, é patrimônio nosso, é a condição do pensamento contínuo, perdão, não pode ou seja, não pode a alma, ainda que o queira, desligar-se do circuito através do qual se ajusta às forças vivas e conscientes do universo. Ou seja, eu me ajusto a um determinado tipo de onda mental. Qual é? Aquela que assimila, que eu sintonizo. Então, olha só o que ele diz, ó. Cada qual emitirá e receberá sensações na faixa de frequência que lhe é própria e da mesma qualidade que lhe marca o teor dos interesses. É questão de sintonia. Isso acontece com o rádio, com a televisão, com várias frequências, né? A frequência da luz, né? Tem animais que têm sintonia, né? com frequências de luz, de espectros de luz que nós não captamos, mas eles captam. Então, por consequência, nesse raciocínio, Áureo continua dizendo para nós, ó, nenhum aparelho receptor de frequência modulada consegue captar as emissões de ondas curtas para as quais não foi programada. Contudo, uma vez que esteja funcionando, captará compulsoriamente os sons da frequência que estiver sintonizada. Ou seja,
Se eu vou lá no seletor do rádio e sintonizo com uma frequência, naturalmente, compulsoriamente, ele vai estar captando aquela frequência. Se eu quero mudar de frequência, não basta apenas querer e não agir, eu preciso agir, eu preciso mudar o seletor de frequência, não é isso mesmo? Aí ele passa a pegar uma outra frequência, mas naturalmente ele vai estar sintonizado. O nosso pensamento é assim também. Nós vimos nos slides anteriores que o pensamento é vida, é vivo, e ele naturalmente não se desliga, como Auro está nos lembrando. Olha só a sequência do slide. Efetuando permanentemente com os seus semelhantes as trocas energéticas. Não só nós sintonizamos, mas como permutamos. Nós somos emissores e receptores. A gente emite e recebe. E vamos emitir e receber com aqueles que são semelhantes a nós. As almas infelizes, as almas turbulentas, odiosas, vão cumprir um desígnio da física. Semelhante atrai semelhante. Nosso pensamento também. E ele continua dizendo, olha, na imagem do lado, ó, ninguém deixará em momento algum de integrar e engrossar alguma corrente de força. Ninguém. Um pensamento que você às vezes acha que é despretensioso, um pensamento, por exemplo, do carnaval, né? A pessoa, não, eu não vou nem no baile, eu nem curto e sair não, porque é perigoso, eu fico aqui em casa, vendo pela televisão, ouvindo determinadas músicas. Isso está gerando em nós pensamentos que formam quadros mentais plásticos, moldando em torno de nós imagens que vão sintonizar com aquela mesma faixa de pensamento e que nós vamos respirar e viver nesse sentido. Talvez atraindo companhias que a gente não gostaria, se fosse visível para nós, a olho nu, a gente visse, a gente fala, não, esse eu não quero andar. Mas a gente acaba andando, porque a gente atrai esse tipo de companhia, né? E por fim, nesse slide, ele diz, ó, cada qual de nós está trabalhando sem cessar, de momento a momento, seja para o bem ou para o mal, na construção do amor ou do ódio, da alegria ou da desventura, da felicidade ou do desequilíbrio. Não é muito bonito isso? Alguns podem até se sentir aterrorizados com isso, mas na verdade, isso é muito belo e é muito bom da gente saber disso. É promissor, é de esperança para nós, porque se eventualmente hoje eu vivo em um ambiente que eu produzi para mim mesmo, eu sou o resultado do todo ser que sou hoje, mas se eu começar a mudar hoje, a semelhança de um pântano, se eu começar a drená-lo, transformá-lo em momentos árduos, né, de luta, de trabalho incessante, eu consigo transformar esse pântano num jardim e a minha alma em poder para o bem e para a felicidade. Aliás, Jesus comumente dizia para as pessoas, a tua fé te curou, mas sempre fazia uma advertência, vai e não tornes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Ou seja, muda, sintoniza com outra coisa, vira o seletor, capta outra coisa. Isso vai dar para nós dinamismo na vida diferente daquilo que a gente tinha, né? O próximo slide fala do pensamento desloca forças sutis. Ele movimenta essas forças. Olha o que o Emmanuel diz para nós. Precisamos compreender, é uma advertência séria, precisamos compreender que nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. A gente acha que só porque a gente não vê, não existe? Existe. O mundo espiritual é um mundo totalmente diferente do nosso, embora tenha elementos materiais como o nosso,
né, do fluido cósmico universal, que compõe várias coisas no mundo espiritual, mas são relações que se fazem e que aqui a gente faz uma coisa e acha que não tem reflexo no mundo espiritual, mas tem. Atraímos companheiros e recursos de formalidade com a natureza das nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Está simplesmente corroborando aquilo que o Áureo falou no slide anterior. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação e recebemos a atuação dos outros. É uma pergunta constante, meus irmãos. Nós nos alimentamos deles e eles se alimentam de nós. É o princípio da solidariedade, né? Em todos os campos, em todos os mundos, em todos os reinos. Próximo slide. O homem como receptor, transformador, condensador e emissor de força. Ele diz aqui no slide que o Antônio J. Freire, da alma humana, ele diz assim: o homem é realmente um receptor, transformador, condensador e emissor de potentosas forças e correntes cósmicas, umas conhecidas, outras por enquanto misteriosas, que envolvem em ritmo certo o nosso universo, ou seja, da cadência, né? Influenciando tudo e todos, a vida e o espírito, desde as energias solares e eletromagnéticas, quer telúricas, quer biológicas, até as correntes astrais e mentais dos mundos superiores e supraterrestres. Ou seja, nós estamos mergulhados num ambiente que nos conecta constantemente. Nós vivemos e respiramos em Deus, inclusive, né? Essa é uma realidade. Por isso que Ele sabe de tudo que nos acontece, nós estamos nele e Ele está em nós. E tudo isso se conecta ao infinito dos infinitos. E nós recebemos, transformamos, condensamos, emitimos força. É uma pergunta constante. Vamos para o próximo slide? O poder das radiações mentais. Olha, ele continua dizendo, no dia em que se generalize o conhecimento e compreensão do mecanismo, não é só conhecer, né? É compreender, estrutura e ação das radiações mentais, provocadas pela projeção e exteriorização dos pensamentos e emoções, dos sentimentos e paixões, a humanidade, todos nós, poderá então formular duas conclusões da maior importância para marcar uma justa e racional linha de conduta. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Duas conclusões para marcar a nossa conduta, ou seja, muda porque senão a gente vai sofrer a consequência. Quais são essas duas conclusões? Primeira, a energia da força-pensamento ultrapassa as forças mais potentosas do universo, quer em vitalidade, em resistência, quer em velocidade e duração. Não é à toa, meus irmãos, que Jesus já dizia: vós sois deuses. E os deuses, filhos de Deus, têm força. Essa força, ela é resultado da potência da alma. A nossa energia, pensamento, aquilo que projetamos como exteriorização, como projeção do nosso ser, impacta em tudo e tem força construtiva ou destrutiva, ultrapassa qualquer potência do universo, excetuada a potência de Deus. Qual é a segunda conclusão? É nos efeitos nocivos resultantes das correntes mentais exteriorizadas por ódio, vingança e inveja, que estão localizadas as causas e origens de grande parte das calamidades humanas e cataclismos cósmicos, quer no ponto de vista individual, quer no ponto de vista coletivo e social. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Essa mansidão e essa
essa condição pacífica da alma é resultante de um poder que nos dará a condição de herdar a terra, de dar posse naquilo que a gente quer. Mansidão, forças do bem e do amor. Em sentido contrário, todo mal que sofremos agora, todo ele, meus irmãos, todo ele, sem exceção, é resultado da força mental. Porque a força mental movimenta as energias, os corpúsculos fluídicos, que são ponto original, matéria-prima da própria matéria densa que nós temos. Logo, se pensamos, construímos, chegaremos até a matéria, as doenças, os flagelos, as dores, os sofrimentos de todo gênero. É resultante da força mental ou nossa ou da coletividade, como ele está dizendo aqui. É um pensamento lógico. Se tudo que pensamos gera força e constrói e destrói, orai e vigiai, para não cairmos em tentação. A tentação é o sofrimento. É isso que Jesus quis dizer. Para a gente orar e vigiar é para que a gente tenha pensamentos elevados. Não é orar no sentido de ficar mãos postas orando constantemente, nesse sentido comum que a gente deu à ideia da oração. A oração é sintonia com Deus, é ligação com Deus. As boas ações, o cumprimento das suas obrigações, o trabalho bem feito que você faz, né? O bom dia, o bom relacionamento social, o calar para que a gente não dê opinião a fim de atrapalhar a vida dos outros, né? Ter respeito pelo semelhante, tudo isso gera em nós um comportamento sadio que nós podemos chamar de oração. Então essas duas conclusões, o nosso amigo Antônio Freire aqui está dizendo que nós chegaremos à conclusão quando a gente compreender com mais exatidão, conhecimento e compreensão da força do pensamento. Seguindo aqui, a gente tem a pergunta, então, qual é a relação entre aura e pensamento? Aura e pensamento. Vamos ver, inclusive, identificar o que seja aura. Olha só o que nós podemos ver lá no André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Ele diz assim, ó: todos os seres vivos, eu, você, planta, bicho, todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza, ou seja, a natureza é a sua intimidade, o seu halo energético, que é comumente conhecido como aura, ele corresponde a essa intimidade sua, da sua característica, da sua natureza, tá? Então não há como esconder, né? Os espíritos, principalmente os superiores, olham em nós e veem qual é o padrão da emanação do nosso pensamento através do reflexo da aura, né? Aí ele continua dizendo, ó, nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética, ele já deu mais um sinônimo, né, para a aura, além de halo energético, a túnica eletromagnética, de que o homem se endraja, circula o pensamento. Circula o seu pensamento antes de alcançar aquilo que você quer que ele alcance, de projetar, por exemplo, ódio ou amor sobre uma criatura, ele circula em você em circuito fechado. Ele, logo, se isso é do bem, ele te beneficiará primeiro para depois ir lá. Se é do mal, ele vai te atrapalhar primeiro. Mas, além disso, ele ainda vai colorindo-a, ou seja, a aura ou essa túnica eletromagnética, com as vibrações e imagens que se constituem aí exibindo, em primeira mão, as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda.
Olha só os nossos desejos. Nossos desejos são aqueles que movimentam, são a ferramenta que movimenta o nosso pensamento. Esse pensamento, ele se projeta em torno de nós, criando a túnica eletromagnética, a nossa aura. Então ela exterioriza em nós primeiro, isso é de forma instantânea, pensou, irradia, gera em nós, e como a velocidade é maior que a da luz, isso é num átimo, né, de segundo, de milésimo de segundo. Mas não deixa de seguir essa sequência aí, ó. Primeiro em você, colore, dá a característica, depois vai e mais volta. Não é interessante? Muito bem. Continuando na aura, olha só o que o aura agora diz sobre a aura. Ele diz assim, ó, peculiar a cada indivíduo, interpenetrando ao mesmo tempo que parece emergir dele. Então, cada um tem uma característica individual e ela mergulha em nós e sai de nós, como se estivesse em evolução, né? Ele diz mais, é um campo ovoide, ou seja, não é circular, ele circunda a gente, ele se projeta numa distância X, tanto para baixo, quanto para frente, quanto para o alto, quanto para o lado, né? Não obstante, a feição irregular em que se configura, ele é mais ou menos ovalada. Espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam com sinais característicos. Sensível, ele vai espelhar o seu pensamento. Fotosfera psíquica, entretecida em elementos dinâmicos, atende à cromática variada, ou seja, tem cores variadas, segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolha enobrecedores ou deprimentes. Na verdade, essas citações iniciais são de André Luiz e Evolução em Dois Mundos. As de baixo que são do Auro, perdão, viu pessoal? Então ela diz, ó, o que o Auro diz agora? Poderoso campo de força gerado por circuitos eletromagnéticos fechados. Aquilo que nós vimos no slide anterior. Delimita o mundo individual de cada espírito. É o mundo que você vive. Se você está preocupado com o mundo lá fora, nós vivemos num mundo já que é o mundo mental, ou que nós criamos, né? Por isso que tem gente que é infeliz e tem gente que é muito feliz, apesar do mundo lá fora, às vezes não ser aquilo que é o mundo interior nosso. Mas você pode criar o seu mundo interior, o seu céu, o seu inferno, é você mesmo quem cria. É o estado mental que você vive. Imaginemos Jesus naquela balbúrdia da crucificação. Ele estava no céu ou ele estava no inferno? O mundo interior dele era próprio dele. Tudo que fizeram com ele não o atingiu em hipótese alguma, né? Continua dizendo, possui peso específico determinado. Peso. No mundo espiritual eles conseguem pesar a aura do indivíduo. E é por isso que a gravidade faz o papel no mundo espiritual, retendo próximo da Terra os espíritos mais inferiores, para que você literalmente suba no mundo espiritual, a sua aura tem que estar mais limpa, menos compacta, mais rarefeita, para que a gente possa subir, ficar menos sujeito à gravidade. Possui densidade própria e condições peculiares de coloração, sonoridade, velocidade eletrônica e ritmo vibratório. Tudo, meus irmãos. O mundo espiritual consegue medir tudo isso e não tardará o tempo e o dia em que nós daqui teremos elementos, equipamentos para confirmar isso aí. Nessas afirmativas que estão sendo feitas. Aliás, há muitos estudos nesse sentido, né? Qual a relação entre aura e assimilação, armazenamento e exteriorização de energias? Qual que é a relação que existe entre a sua aura e essa condição de armazenar, de assimilar, de
exteriorizar, de projetar energia. Olha só o que o Áureo diz ainda no Universo e Vida. É ainda através da sua aura que o espírito assimila, armazena e exterioriza os princípios cósmicos de que fundamentalmente se alimenta, funcionando nisso como transformador por excelência de energia, para si e para os seus semelhantes, pois cada espírito respira e vive em faixas vibratórias comuns a todas as mentes que se ligam no plano evolutivo que lhe é próprio. Ligou com a mente, não precisa estar perto não, você por sintonia ligou a um pensamento de ódio, você ou nós, eu, estarei me alimentando e alimentando aqueles através dessas energias mentais, Então a aura é como se fosse o depósito dessas emanações fluídicas, dessas projeções de forças, onde a gente assimila energia, armazena e projeta, exterioriza tudo isso. Emoções e sentimentos magnetizam o campo energético. Olha só o que o Áureo continua dizendo aqui. E nós temos a imagem lateral aqui do livro O Homem Visível e Invisível. As emoções e os sentimentos humanos impregnam e magnetizam o campo energético das vibrações do pensamento por via de um processo de superenergização. É potente ao ponto de ser reconhecido como superenergização, no qual uma espécie de energia mais que tensenciada e poderosa ativa, colora e qualifica outra espécie de energia sem com ela fundir-se ou confundir-se e sem que haja entre elas a possibilidade de mútua conversão. Então essas energias que você atrai, que você manipula nesse campo, elas reagem uns sobre as outras, Então essas emoções e sentimentos, elas magnetizam esse campo seu, esse campo energético, ok?